para entender essa crise, em primeiro lugar, às vezes quem está desavisado, dá uma acompanhada nas manchetes, fica parecendo que é uma disputa entre personalidades, né? De um lado Lira, do outro lado Lula, e aí no meio aquela figura meio enigmática do Rodrigo Pacheco. Claro que tem um duelo de personalidades, mas acima de tudo tem uma disputa por poder e uma disputa por dinheiro público, né? O dinheiro dos nossos impostos. Quem decide para onde vai o dinheiro, na prática, é quem manda. Quem decide a destinação do orçamento é quem governa. E a disputa hoje é justamente essa. No governo passado, no governo Bolsonaro, o presidente, de certa forma, terceirizou o orçamento e a articulação política para o Centrão. O Bolsonaro fazia suas motociatas, fazia os seus comícios ali para o cercadinho. Quem governava de verdade era o Centrão, era o próprio Arthur Lira e também o Ciro Nogueira, que é presidente do PP e que era o chefe da Casa Civil. Dessa forma, o Congresso acabou se assenhorando da maior parte do orçamento da República, o que é uma distorção, porque no sistema presidencialista, né, na divisão de 3 poderes, você tem o executivo que governa, o legislativo que legisla, faz as leis, e o judiciário que julga. O que estava acontecendo no Brasil até a eleição de 2022 era que o legislativo queria legislar e governar. Isso, de fato, foi feito por meio do chamado orçamento secreto. Quando Lula toma posse, o orçamento secreto é declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e o governo Lula, o governo federal, tenta retomar o controle das verbas públicas. E aí ele enfrenta uma grande hostilidade, uma grande dificuldade com o Congresso, especialmente na figura do Arthur Lira. Agora, quem é esse deputado poderoso presidente da Câmara? Ele é representante lá das oligarquias de Alagoas, é um político de direita, embora seja pragmático, ou seja, pode negociar com governos de esquerda, de direita, muito pelo contrário, contanto que ele tenha o poder. Acontece que o Palácio do Planalto resolveu tomar de volta o controle sobre o poder e sobre a liberação das emendas, que é aquele dinheiro que é destinado aos parlamentares, ou que os parlamentares escolhem como será destinado para as suas bases eleitorais. Essa é a disputa, é o pano de fundo de todos os atritos que a gente acompanha de 1 ano e 4 meses para cá, desde a posse do presidente Lula. Às vezes essa disputa está mais quente, às vezes ela está mais fria. O que a gente vive nesse momento, Kelly, na minha visão, é muito mais um cessar-fogo do que o fim de uma guerra. Né? Há apenas 2 semanas estava lá o Arthur Lira atacando o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, dizendo que ele era seu desafeto, que ele era um incompetente. Do outro lado, o presidente Lula dizendo que tinha confiança no seu ministro e que ia mantê-lo só por teimosia. Então ali a gente teve um momento de grande crise de novo. Nesses últimos dias, de novo, um arrefecimento, Lula e Lira se encontraram no domingo para conversar, entre 4 paredes, né? Ninguém acompanhou essa conversa, mas os dois saíram um pouco mais mansos. Esse clima de cessar-fogo vai durar? Isso aí só Deus sabe. Né? É muito possível que em breve a gente volte a ver esses 2 personagens fazendo essa queda de braço, que no fundo é isso, é uma queda de braço por poder e pelo dinheiro dos impostos. É disso que a gente está tratando. Eu ia te perguntar, Bruno, como é que o Lira contra-ataca no momento em que o governo diz, né? Não, o dinheiro não vai ficar todo para você, só um pouquinho. O dinheiro tem que ser do executivo para a gente direcionar para onde ele vai. Aí o que o Arthur Lira faz, Bernardo? Ele deixa de votar pautas que seriam importantes para o governo, ele bota pautas que são as chamadas pautas bomba que o governo não quer. Que tipo de chantagem ele começa a fazer para, né, tentar pegar o dinheiro de volta? Olha, acho que você usou uma palavra-chave, né? Chantagem. Tem gente que fala em achaque. O Arthur Lira, ele é um pupilo, ele é um aluno do Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, que foi o pivô ali, o personagem principal do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele é tão discípulo, tão fiel ao Eduardo Cunha, que ele foi um dos 10 deputados, apenas 10 deputados, que votaram contra a cassação do Cunha lá atrás, em 2016. E os dois, além dessa afinidade, dessa amizade, eles têm uma prática muito parecida. Qual é? É de negociar com a faca no pescoço do seu interlocutor. É isso que o Arthur Lira faz desde o começo do governo com o presidente Lula. E qual que é o poder dele, qual que é o instrumento dele para chantagear ou para pressionar o governo? É justamente impor derrotas ao Palácio do Planalto na Câmara. É isso que ele tem feito desde o momento que ele tomou posse. Então, o Arthur Lira o tempo todo usa a ameaça da pauta bomba ou a ameaça da pauta de costume, ou simplesmente diz que vai travar as votações, não vai votar os projetos que são de interesse do governo. Isso só cessa um pouco na pauta econômica, de novo, porque ele, Arthur Lira, tem interesse em fazer a agenda que é a agenda do mercado financeiro. Né? Ele depende disso também
para sustentar o seu enorme poder. Agora, parte desse poder, ou a parte maior desse poder, se assenta justamente no domínio que ele tinha sobre a destinação das emendas, né? Como ele era o senhor do orçamento secreto, ele acabou, assim como o Eduardo Cunha, criando uma espécie de uma bancada particular, né? Hoje a gente vive no Brasil uma distorção em que os partidos mandam menos do que os presidentes das casas legislativas. Quer dizer, a bancada do PMDB já foi a maior do país, a bancada do PP, a bancada do PSD, todas essas são menores hoje do que a bancada do Arthur Lira, né? Aqueles deputados que são mais fiéis e que fazem o que o Lira mandar. Hoje se discute se essa bancada ainda tem 200 deputados, 250. O fato é que, sem negociar com pelo menos parte dessa turma, o governo não aprova nada que é do seu interesse. Porque você tem, de um lado, cerca de 140 deputados que são de esquerda, votam tudo que o governo quer, outros 120, 130 que são bolsonaristas de extrema-direita, votam sempre contra, e no meio tem o famoso centrão. Então é o centrão que acaba agindo como uma espécie de um pêndulo dessa balança, né, e determinando para onde que vão as coisas. O Arthur Lira, por definição, ele é um personagem que vive da crise. Ele precisa desse tensionamento para governar, né? Ele precisa do caos para impor o seu poder. Então, é muito difícil acreditar que, por causa desse armistício dessa semana, ele vai, da noite para o dia, passar a ser uma figura mais afável, deixar de criar dificuldade para o governo. Se ele começar a fazer isso, ele começa a ser visto também como presidente da Câmara fraco, inclusive fraco para influir na escolha do seu sucessor, né, que é o assunto que os deputados estão tratando já com muito interesse. Em fevereiro do ano que vem, a Câmara elege um novo presidente e o Arthur Lira está fazendo muito esforço para botar um afilhado dele ali naquela cadeira.